Como eu amo o teu templo, como é bom vir aqui com alegria. A ti eu canto, ó meu Deus e Salvador. Quão felizes os que andam nos caminhos do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em ti. Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor. No Senhor nós temos forças, alegria, muito amor. Quão felizes os que andam nos caminhos. Um cordial bom dia. Pela graça de Deus, estamos vivendo o Domingo de Ramos, entrando na Semana Santa, a semana mais importante da nossa fé, onde acompanhamos Jesus até o Calvário e nos alegramos com a sua ressurreição na Páscoa. Neste Domingo de Ramos, Jesus entra na cidade de Jerusalém montado num jumentinho de uma forma humilde, mas é recebido como rei. O profeta Zacarias profetizou isso e disse que isto era sinal de sua humildade. O apóstolo Paulo pede para que nós tenhamos entre nós esse mesmo sentimento, o sentimento de humildade e de serviço. Pois é esta a temática do nosso culto de hoje. Agora é aquele momento em que nós nos recolhemos com calma e paz no nosso lar e rogamos a Deus que dê o seu Espírito Santo para que a sua palavra faça morada em nosso coração, que as nossas orações sejam ouvidas e também o nosso louvor, junto com muitos irmãos na fé. E o nosso primeiro hino é: ó povo redimido, povo de Sião, eis vem o teu rei ungido, montado, receba ele com palmeiras nas mãos. Cantamos.
Hosana ao filho de Davi, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, paz no céu e glória nas maiores alturas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. E agora, amados no Senhor, vamos nós de coração sincero, humilde e arrependido, confiando em Jesus Cristo, pedir perdão, confessando os nossos pecados. E que esse perdão nos dê novo ânimo para continuarmos a nossa vida. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Ó Rei Jesus, Senhor de toda graça, com humildade chegamos à tua presença para suplicar o teu perdão. Perdão pelos pecados cometidos por palavras, perdão pelos pecados cometidos por ações, perdão pelos pecados cometidos por omissões, perdão pelos pecados cometidos contra ti, perdão pelos pecados cometidos contra o nosso próximo, perdão pelos pecados que lembramos, perdão pelos pecados que ignoramos. Confiamos no teu amor que se manifestou por meio do sacrifício que o teu Filho realizou por nós, e é em nome dele que suplicamos perdão. Pedimos perdão, Deus nos ouviu, e se estás arrependido, confias em Jesus Cristo e queres levar uma nova vida com Deus, como ministro da palavra, chamado e ordenado, eu te anuncio a graça de Deus e te digo, estás perdoado, e isso te anuncio, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O salmo para este dia é o Salmo 118, a partir do versículo 19. Abram os portões do templo para mim, eu entrarei e louvarei o Senhor. Este é o portão do Senhor, somente os que lhe obedecem podem entrar por ele. Ó Deus, eu te louvo porque me escutaste e me deste a vitória. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Esse é o dia da vitória de Deus, o Senhor, que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Salva-nos, ó Senhor, salva-nos, dá-nos prosperidade, ó Deus. Que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus, o Senhor. Daqui do templo do Senhor nós abençoamos todos vocês. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Com ramos nas mãos comecem a festa e andem em volta do altar. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu anunciarei a tua grandeza. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Palavra
do Senhor. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todos sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. O Senhor esteja convosco. E contigo também. Oramos. Todo-Poderoso, eterno Deus, que enviaste o teu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, para tomar sobre si nossa natureza pecaminosa e sofrer a morte sobre a cruz, concede que possamos seguir o exemplo de sua grande humilhação e paciência e sermos feitos participantes de sua ressurreição. Através do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo, e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Pendurado no madeiro, ó Senhor, quiseste assim me livrar do cativeiro e provar amor sem fim. O teu sangue foi vertido, respiraste, ó Jesus, e ficou por ti cumprido teu resgate sobre a cruz. Pelo sangue que verteste, purifica-me, Senhor. Foi por mim que tu morreste, meu querido Redentor. Vem liberto, atribulado, a sofrer na escuridão deste abismo do pecado, desespero e maldição. Tem favor, Jesus bendito, minha vida guarde aqui. Teu amor que é infinito, vem unir-me sempre a ti. Dá-me força, Cristo amado, que resista ao tentador e não ame o vil pecado, da tua morte o causador. A palavra de Deus do Antigo Testamento para esse domingo de Ramos está registrada em Zacarias, capítulo 9, a partir do versículo 9, o futuro rei de Israel.
Alegre-se muito o povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e está montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Ele acabará com os carros de guerra de Israel e com a cavalaria de Jerusalém. Os arcos e as flechas serão destruídos, ele fará com que as nações vivam em paz. O seu reino irá de um mar a outro, e desde o rio Eufrates até os fins da terra. O Senhor Deus diz: moradores de Jerusalém, eu fiz uma aliança com vocês que foi selada com sangue. Por isso vou tirar o seu povo do cativeiro, daquele poço sem água. Prisioneiros, voltem para a sua fortaleza, voltem todos os que ainda têm esperança, pois vou lhes dar 2 vezes mais bênçãos do que os castigos que vocês receberam. Palavra do Senhor. A epístola para esse domingo de Ramos está registrada na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, onde ele pede aos cristãos que tenham a mesma humildade, o mesmo espírito de Jesus. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Palavra do Senhor. Cantamos o hino número 93, Cristo, autor da minha vida. Cristo, autor de minha vida e da morte vencedor, e por ânsia sem medida, por incomparável dor, minha morte aniquilaste e minha alma resgataste. Grato sou por tanto amor, meu bendito Redentor. Suportaste o traje insulto, o famulus e desdém, os que açoites e tumulto, morte como nunca alguém, para dar-me liberdade das algemas da maldade. Grato sou por tanto amor, meu bendito Redentor. Foste muito maltratado, humilhado até o fim, e de espinhos coroado, que te fez sofrer assim. Teu amor que traz vitória e a coroa em tua glória. Grato sou por tanto amor, meu
O Evangelho para esse domingo está registrado em São Marcos capítulo 11, a partir do primeiro versículo, que conta a história da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, foram até o Monte das Oliveiras, que fica perto dos povoados de Betfagé e Betânia. Então Jesus enviou 2 discípulos na frente com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui. E se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele, mas o devolverá logo. Eles foram e acharam o jumentinho na rua, amarrado perto da porta de uma casa. E quando estavam desamarrando o animal, algumas pessoas que estavam ali perto perguntaram: o que é que vocês estão fazendo? Por que estão desamarrando o jumentinho? E eles responderam como Jesus havia mandado. E então algumas pessoas deixaram que os 2 discípulos levassem o animal. Eles levaram o jumentinho a Jesus e puseram suas capas sobre o animal. Em seguida Jesus o montou. Muitas pessoas estenderam as suas capas no caminho e outras espalharam no caminho ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana a Deus, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o reino de Davi, o nosso Pai. O reino que está vindo. Hosana a Deus nas alturas do céu. Jesus entrou em Jerusalém, foi até o templo e olhou tudo em redor, mas como já era tarde, foi para o povoado de Betânia com os 12 discípulos. Palavra do Senhor. Agora me permitam que eu confesse a minha fé, aquilo que creio para vocês. Eu creio que o único Deus verdadeiro é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, um Deus só. Esse Deus criou o mundo em 6 dias por meio da sua palavra. Criou o ser humano e também mantém ainda hoje toda a humanidade. Adão e Eva, os primeiros seres, caíram em pecado. E foi por isso que Deus enviou Jesus Cristo, o seu Filho, ao mundo, para pagar a dívida através da sua morte. Mas ele não ficou na morte, ressuscitou. E agora está assentado à direita de Deus Pai, onde governa com muito carinho e amor a Igreja e o mundo todo. Creio também no Espírito Santo, que me deu a fé e me mantém na fé desde o santo batismo. Esse Espírito também, por meio da palavra e sacramento, constrói e mantém a Igreja. Creio na vida eterna que Deus vai me dar de forma gratuita, sem mérito ou dignidade alguma da minha parte. Creio também firmemente na ressurreição dos mortos. E rogo ao bondoso Deus e Pai que me mantenha firme nesta fé e a vocês também até o fim. E agora nós cantamos o hino Quero a Cristo meditar no teu sofrimento. Teu
Graça e paz da parte do nosso Deus o Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e do Espírito Santo. Que Ele esteja conosco nesse momento em que nós queremos meditar na história do dia de hoje, Domingo de Ramos, Jesus entrando na cidade de Jerusalém, montado naquele jumentinho, sendo aclamado por aquele povo e aquele povo gritando, Hosana. Com esse dia nós entramos na Semana Santa, a semana principal da nossa fé cristã. E nós vemos Jesus entrando na cidade de uma forma triunfal. Jesus não entra na cidade de forma escondida. Inclusive, ele vai no templo imediatamente. E lá ele expulsa os vendilhões do templo. Parece que Jesus está desafiando as autoridades da época, o sinédrio. E durante a semana toda, dizem os evangelistas, cada dia Jesus vai para Jerusalém. E ele vai com coragem, sabendo o que estava fazendo. Havia chegado a hora de ele ser sacrificado. E em Jesus agindo assim, ele mostra que de fato está disposto a cumprir o plano de Deus. E esta é a primeira mensagem do Domingo de Ramos. Jesus veio de forma disposta a cumprir o plano de Deus. Jesus não foi preso sem querer. Jesus não foi pego de surpresa. Ele foi lá no jardim do Getsêmani para ser preso. Ele foi consciente ao matadouro. Gente, e isso faz uma grande diferença na nossa fé em Jesus como nosso Salvador. Para nós fica bem claro que não foi a morte de um simples homem, de um profeta, de um agitador. Ele é o Cordeiro de Deus prometido a Adão e Eva, enviado por Deus para resgatar a humanidade, trazê-la de volta para Deus. E Jesus tem plena consciência dessa sua missão e quer cumpri-la integralmente. E fica claro que ele faz isso com amor, ao voluntariamente se entregar. Ainda mais quando os evangelistas relatam aquele momento em que ele chora ao ver Jerusalém. E ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como uma galinha junto aos seus pintinhos debaixo de suas asas, e vós não o quisestes. Aqui está claramente manifestado o amor de Deus, o amor de Jesus, que vai ao encontro do povo, morre para tentar reunir este povo debaixo de suas asas e para cuidar e proteger. Jesus, portanto, está entrando na cidade de Jerusalém para chamar o povo, para ficar bem perto dele. E assim ele continua chamando a humanidade toda, você e eu. E aí eu me pergunto, será que Jesus também não está dizendo hoje para nós, quantas vezes quis eu reunir-te debaixo de minhas asas e tu não quiseste? Será que Jesus não está chorando e dizendo o mesmo ainda hoje? E Jesus diz para o povo de Jerusalém, na época, nessa frase, eu quis, mas agora é tarde, porque esta cidade será destruída e aqui não ficará pedra sobre pedra. E lembrem, Jesus diz isso chorando. E aí eu me pergunto, será que essa epidemia de hoje não pode ser comparada com a destruição de Jerusalém que Jesus profetizou? Será que essa epidemia, Deus não permitiu que ela se alastrasse tanto, porque o povo não aceitou o convite feito pelos profetas, que foram apedrejados, rejeitados? Será que essa pandemia Deus não permitiu justamente depois de muitas tentativas em chamar o povo para debaixo de suas asas? Será que Deus não permitiu esta epidemia porque o povo não quer mais ouvir a sua palavra, preferindo dar ouvidos a outros, do mesmo jeito como foi naquele tempo
Mas nesse dia, uma multidão, o povo, aclamou Jesus como rei e cantou Hosana. Aliás, o que significa Hosana? Hosana significa salva-nos, nós te imploramos. É assim que está no Salmo do dia de hoje, no versículo 25. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Este povo naquele dia estava pedindo salvação. E esse povo entendia que Jesus era o enviado de Deus para salvar. Lembrem que a gente canta Hosana quando tem Santa Ceia, né? E lembrem, Hosana significa salva-nos. E não é por acaso que aquele povo daquela época estava cantando Hosana, salva-nos. Esse povo estava sendo explorado pelo Império Romano. Esse povo estava sendo explorado com a conivência dos líderes religiosos da época, que só queriam os sacrifícios, os dízimos, e oprimiam aquele povo com as suas regras, leis que eles inventaram. E não é por acaso que Jesus, vendo essa situação do povo, se compadeceu dele em muitas oportunidades, e certa feita disse que esse povo era como ovelhas sem pastor. E esse povo pede cantando Hosana, salva-nos. Certamente estavam esperando que Jesus fosse aquele líder político, alguém que pudesse salvar eles dos romanos, da igreja da época. Ainda mais quando eles dizem que ele é o filho de Davi, um príncipe, um herdeiro do trono de Davi, portanto, um rei. Um rei que mostrou amor pelo povo, cuidado, carinho. Um líder que atendeu os pedidos do povo, não deixou que voltassem aquela vez para casa com fome e os alimentou com pães e peixes, lembram? Sim, um líder humano que de fato se importa com a dor do povo. E eles gostariam que esse Jesus fosse o rei deles, assim como Davi o foi. E agora, algo muito interessante. Jesus não criticou o povo. Jesus não diz: não sou nada disso que vocês estão imaginando e esperando. Não sou o rei deste mundo. Aparentemente, inclusive, Jesus aceita o pedido do povo. Aliás, quando os fariseus pedem que Jesus mande calar o povo, Jesus diz: se eles se calarem, se esse povo se calar, as pedras gritarão, como querendo dizer: fariseus, escutem este povo, ouçam o seu clamor, sejam empáticos. Ah, se os nossos governantes escutassem o clamor do povo. Ah, se os nossos governantes estivessem no meio do povo como Jesus esteve. Mas os nossos governantes escutam quem? Enclausurados nos seus palácios e nos seus gabinetes refrigerados, os nossos governantes se aconselham com quem? Com os detentores do conhecimento acadêmico, das teorias da sociologia, da ciência, mas surdos ao clamor do povo, longe dos casebres, dos ônibus superlotados. Não, os nossos governantes não sabem o que é uma geladeira vazia, um botijão de gás acabando, as contas de água e luz vencidas. E Jesus conhecia muito bem a realidade do seu povo. Ele andava no meio do povo, cresceu no meio do povo, não se afastou do povo. E não é por acaso que naquele domingo,
ele é aclamado como rei. E esse povo vê a sua esperança aumentando quando ele se dirige para a capital. Talvez chegou a hora de ele se tornar rei. Hoje, o nosso povo sofrido, explorado, vivendo como ovelhas sem pastor, também continua clamando: Hosana, salva-nos, te imploramos. Mesmo que esse povo hoje não saiba quem de fato Jesus é, como aquele povo daquela época não sabia. Mas Jesus vai ouvir, sim, não vai rejeitar este pedido do povo e no seu tempo, a seu modo. Tenho a certeza, atenderá o pedido deste povo que gritar: Hosana. E você sabe por que eu digo isso? Há pouco nós confessamos no credo apostólico: creio que Jesus Cristo agora está sentado à direita do Pai, não é verdade? E com essas palavras confessamos que Jesus Cristo hoje é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Confessamos que Ele está governando o mundo. Confessamos que Deus Pai deu a Jesus a honra de governar o mundo, já que salvou esse mundo por meio do seu sacrifício. E Jesus governa o mundo hoje com humanidade, empatia, conhecimento de causa, porque Jesus sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é viver neste mundo. E hoje Ele é Rei. E nós confessamos isso há pouco. E aí o apóstolo Paulo diz aos Filipenses e diz a nós também nesse dia, que Deus exaltou Jesus sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, diante dele. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Sim, o apóstolo Paulo está nos convidando a que também nós estendamos roupas, levantemos as palmeiras para aquele que de fato é Rei. Sim, porque este Rei não está encastelado nos céus e apenas sentado no trono da sua glória. Não. Esse Rei continua no meio do seu povo. Aqui Ele está falando contigo. Ali está o corpo e o sangue dEle. Aqui Ele está entre nós, porque tem mais do que 2 reunidos em seu nome. Aqui é a casa do Rei. Não, o nosso Rei não está encastelado no céu. Ele está aqui e continua vindo até nós. Ora, não só o povo da época teve a oportunidade para aclamar o seu Rei Jesus e de lhe dar a devida honra, estendendo suas roupas, aclamando com folhas de palmeira. Não, também nós ainda hoje temos a mesma chance, porque Ele continua vindo até nós e pedindo morada em nosso coração. Naquele domingo de Ramos, o povo clamou: Hosana ao Rei. O povo da época não sabia direito o que estava pedindo e a quem estava pedindo. Hoje nós sabemos e temos a certeza de que Jesus Cristo é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, porque graças a Deus nós conhecemos o final da sua história com a sua ressurreição.
Então, se hoje nós sabemos e temos a certeza que Ele é o Rei dos Reis, então podemos clamar ainda com mais convicção: Hosana! E como diz Zacarias, podemos clamar: Hosana! Com alegria e esperança. Alegra-te muito, porque o teu Rei vem aí. Sim, continuemos clamando: Hosana! Ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Ele nos atenderá, sim. Amém. E a paz de Deus, que vai além de todo e qualquer entendimento, guarde os nossos corações e guarde a nossa fé no Rei dos Reis até o final, quando, de forma eterna, para sempre, nossos joelhos estarão dobrados diante do Rei dos Reis. Enquanto isso não chegar, esse tempo não chegar, Hosana, ó Rei dos Reis. Amém. Esse é o momento em que, tradicionalmente, em nossos cultos, nós trazemos as nossas ofertas e as depositamos sobre o altar. Não podemos fazê-lo presencialmente nesse momento, mas nós podemos já em casa guardar uma parte para, na primeira oportunidade que tivermos, trazer à casa de Deus, como fizeram alguns irmãos. Nós queremos consagrar estas ofertas e queremos orar. Com grande louvor chegamos diante de Ti, ó Senhor de todos. Louvamos-Te por nos enviares Teu Filho como o Rei que vem em Teu nome para estabelecer a paz entre o céu e a terra. Agradecemos-Te porque Ele voluntariamente carregou sobre si o castigo pelos nossos pecados. Apreciamos muito por Ele ter cumprido a lei, a qual somos incapazes de guardar. Não podemos expressar o que sentimos, por Cristo ter tomado sobre si, lá na cruz, a punição que nós merecíamos. Senhor Jesus Cristo, confessamos que nem sempre fomos fiéis ao nosso chamado como Teu povo escolhido. O que fizemos nem sempre combinou com a confissão dos nossos lábios. Muitas vezes rompemos a comunicação contigo, negligenciando a oração, deixando de estudar a Tua palavra e participando muito pouco da Santa Ceia. Como sabemos que és piedoso, ó Senhor, ousamos chegar a Ti e rogar o Teu perdão. Que possa a certeza do Teu perdão que recebemos através da Tua palavra e sacramentos nos capacitar para vivermos como dedicados filhos Teus. Envia-nos o Teu Espírito Santo para nos manter nos caminhos que conservam a nossa comunhão contigo. Ajuda-nos a vencer as tentações de Satanás, do mundo e da nossa carne. Concede-nos a graça de viver para a Tua honra e glória, assim que possamos refletir nossa eterna gratidão pela salvação que nos obtiveste, através da Tua perfeita obediência e Teu sofrimento e morte sacrificial. Santo e poderoso Deus, fizeste a promessa de que mal nenhum nos sobreviria,
nem praga alguma chegaria à nossa tenda. Atende, pois, o brado de socorro que enviamos ao céu, em favor dos milhões de pessoas que estão sofrendo e morrendo nesta epidemia. Abençoa os recursos empregados para impedir o alastramento do mal. Fortalece aos que se esforçam por curar e consolar os doentes. Auxilia aos que sofrem, restaura os abatidos. E a todos quantos recuperarem a saúde, concede graça salvadora e consolo celestial aos que perderam entes queridos. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. E contigo também. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará seu povo com paz. Oramos. Ó Senhor, nosso Pai Celestial, onipotente e sempiterno Deus, que nos trouxeste em segurança até o começo deste dia, defende-nos hoje com teu grande poder, não permitindo cairmos em pecado, nem nos expondo descuidosos a qualquer perigo. Concede que nossos pensamentos e ações, ordenados por tua providência, sejam retos a teus olhos, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor, Demos graças a Deus. a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Estimados irmãos e irmãs, que o bondoso Deus e Pai nos dê nesta Semana Santa muitas oportunidades para testemunharmos a nossa fé e vivermos como filhos de Deus, servindo em humildade, imitando a Jesus. Quinta-feira teremos o desguarnecimento do altar às 20 horas, sexta-feira culto com Santa Ceia e no domingo o grande dia da Páscoa, onde vocês podem trazer flores e novamente vamos ornamentar este altar. Concluímos cantando Digno és, ó Cordeiro. Um bom dia!